dia, boa tarde, boa noite, você que está nos ouvindo agora. Eu sou o Felipe. Eu sou o Vinícius, seja bem-vindo a mais um BohemiaCast. Hoje estamos aqui com um novo convidado, estreia aqui do menino. Estamos aqui com o psicopata dos jogos, Carlos. Olá, amigos. Eu tô aqui porque chamaram o papai do game. E eu te amei aqui por alguns motivos. O principal é que eu acho que você é a pessoa que mais fã de The Last of Us que eu conheço. Falando nisso, o tema de hoje é sobre o último jogo da Naughty Dog, The Last of Us Part 2. Então, obviamente, vão ter muitos spoilers. Então, se você ainda não jogou o jogo e quer ter uma experiência completa, eu recomendo não ouvir esse podcast. Exatamente. No último aí eu disse que ia ter e teve. Que tá tendo agora. E se você não jogou, dá um jeito de jogar, ou pelo menos ver. É uma experiência que vai te mudar como pessoa. E vai mudar o jeito que você vê construção de história. Eu acho que todo mundo devia jogar esse jogo, porque eu acho que eu nunca vi um jogo parecido com esse. É sério, muito foda. O problema é que não é lacre free. Pois é, não é lacre free. Temos muitas lésbicas e antifascistas. Vocês viram que tem uma rua com um arco-íris? Isso não pode. Gente, não acreditei. Falei pra Nancy, não deixou o filho dela jogar mais. Eu quebrei o disco, taquei fogo. Pediu pra um cara passar a empilhadeira em cima do teu PlayStation 1. Inclusive, eu acho essa parada do antifascismo no jogo, eu acho isso uma puta de uma dualidade boa. Porque os Wolves, já puxando um assunto aqui logo diretamente, eles sempre foram tidos como a frente antifascista de Seattle. Mas no fim, eles acabaram sendo piores que os agentes da Fedra, ou seja, eles ficaram piores que os fascistas. É verdade. É verdade. Eu fico triste que eu não vi nenhuma pichação com escrito negócio de fascismo e tal. Eu fiquei procurando, mas não achei nenhuma. Vocês viram? Sim, você tá com a Ellie e com a Dina? Pior que eu não vi nenhuma. Nem a rua do arco-íris que eu queria ver também. A roda não viu? arco-íris é Você não- meio... Você tem que tá com o farejador de lacre ativado. Cadê? Mas, puxando o assunto, a gente tem falado do maior problema desse jogo. A Abby tem boa na bucha. Verdade, né? E a Dina tem sovaco peludo. Meu Deus, isso aí é feito pelos esquerdistas. Parece um roteiro de malhação. Já viram um vídeo do moleque de Malhação perguntando pro outro qual era o tamanho do pinto dele? Pior que eu acho que eu tô ligado qual que é. Matheus Canela deve ter falado. Eu não lembro o nome do cara, nem a Malhação que foi. Mas é muito bom esse episódio. Eu vi numa live do Cid, eu acho. Enfim, vamos falar de The Last of Us logo. O que vocês acharam do jogo, com geral? Eu comecei o jogo e eu pensei, vai ser mais de boa do que o primeiro em questão de emocional e tal. Mas eu vi e senti totalmente o contrário, porque eu nunca chorei muito assim em coisas de entretenimento e tal. Eu acho que eu mais cheguei perto foi no filme dos Vingadores e em Star Wars. Mas tipo, eu depois que eu terminei o jogo, eu fui ver, tipo, eu vi uns clipes assim da Ellie e do Joel. Eu chorei muito. E tipo, depois que eu terminei o jogo, eu fiquei um dia inteiro de luto praticamente. Eu não conseguia parar de pensar no que aconteceu. E vocês vão me perdoar, mas eu não consegui perdoar a Abby. Então, eu acho que a melhor experiência que você pode ter com o jogo, porque eu não recebi nenhum spoiler e eu comprei na pré-venda, ou seja, eu joguei no segundo que lançou. E tipo, cara, eu entrei no jogo pensando, ok, vai ser um jogo. Claro, é uma coisa que eu achei inteligentíssima da Naughty Dog. Os trailers enganam muito. Nossa, Pois é. sim. Eu tinha certeza que ia ser um jogo que você ia começar, 2 horas de jogo, a Dina ia morrer, e não ia ter muito peso emocional, já que era uma personagem recém-apresentada. Mas não, 50 minutos de jogo, tem aquela cena bizarríssima, que é da escopeta na perna do Joel. E, cara, que aquilo já é de, tipo, de tirar teu chão completamente, tá ligado? Nossa, Você já tava... pesadíssimo.
é pesadíssimo, porque, tipo, é do nada, tá ligado? Tipo, ela só pega e fala, não, porque eles já ouviram, e dá um tiraço na perna dele, mano. E, cara, o realismo daquela cena, o jeito que. Ai, sabe? É um peso emocional e um peso psicológico tão grande, sabe? Que é difícil de você ignorar, sabe? Tipo, É, não pensar nisso depois de um tempo. E logo depois disso tem toda aquela sequência da Ellie presenciando o assassinato do Joel. E depois ela no funeral. E eu acho que durante a cena da morte do Joel eu não chorei porque eu tava em choque. Mas depois Nossa, na também. cena do funeral e quando você entra na casa dele e você vê que ele sabe tudo que ele fez naquele tempo, e você olha em cima da cabeceira da cama dele e você vê um livro de astronomia que ele tava lendo pra nossa, tentar. eu quebrei nessa parte. Nossa, cara, isso me destruiu, me desconcertou completamente. Depois você vai no armário e a Ellie cheira a roupa do Joel pra lembrar como era. Nossa. Cara, isso é E, totalmente desconcertante. e vale ressaltar a atuação impecável da Ashley Johnson durante o jogo inteiro. Mas um que me chamou bastante atenção foi na hora da morte do Joel. Que você nota um desespero genuíno dela. Em falar nisso, The Last of Us é uma coisa que acho que pelo menos a grande maioria dos jogos não tem. Que é realmente ator fazendo as coisas. Deixa, tipo, muito mais real as cutscenes. Porque, tipo, na morte do Joel, eu não sei se o que eu tava sentindo, se eu tava sentindo, sei lá, tristeza, se eu tava impressionado com o tamanho do realismo daquela cena. Porque, meu Deus, a cara da Ellie e do Joe também. Eu não sei o que eu tava sentindo. E eu acho isso muito foda. Porque, tipo, em jogo, na maioria dos jogos que, enfim, não é igual The Last of Us, tipo, eles usam muita fala pra poder explicar o que os personagens estão sentindo. Mas, tipo, em The Last of Us, que são atores, é só preciso de uma expressão. E, tipo, naquela cena que a Ellie acabou de voltar do hospital de matar a Nora, que ela tá toda machucada, assim, Cadina. Tipo, elas não falam nada. Uma parte da cena você sabe o que ela tá sentindo. É um Sim, negócio incrível. você vê que ela tá quebrada, que ela fez uma coisa que ela não queria ter feito. Isso é uma parada que eu achei incrível durante o jogo. Você Sim. vê a Ellie entrando de cabeça em Seattle, impiedosa, fazendo tudo que é preciso, ignorando qualquer coisa. E logo depois que pá, acontece o que aconteceu com a Nora, ela começa a repensar as atitudes dela, mas sempre olhando pra trás e pensando, não, viemos até aqui, temos que ir até o final. E depois que ela mata a grávida, você vê que ela desaba totalmente, tá ligado? Sim. Eu acho isso incrível. E uma pergunta que eu faço pros dois: vocês jogaram legendado ou dublado? Eu, na verdade, ainda não joguei. Eu assisti o Selbit jogando e ele jogou em legendado, né? Linguagem original. Eu comecei jogando dublado porque eu tava com a minha irmã. Mas, Meu tipo, Deus do céu. acho que eu tava jogando o primeiro com ela. E ela viu, tipo, eu joguei o primeiro inteiro com ela, que eu zerei de novo essa semana. Uma semana antes de jogar o The Last of Us 2. E daí ela quis ver, tipo, o 2 comigo. Daí ela viu até a parte, mais ou menos, da morte do Joe. Inclusive, eu acho que foi a primeira vez que ela me viu chorar. Caralho. Então, eu. Então, uma coisa que eu tenho que contar pra vocês: quando eu tô muito hypado com uma coisa, eu só consigo pensar nessa coisa. Então, tipo, nas 2 semanas antes de jogar o The Last of Us 2, eu zerei o The Last of Us 1 5 vezes, e eu zerei o Left Behind 3, e eu vi todos os trailers pelo menos umas 100 vezes. Então, tipo, eu já, sabe, já tinha pego cada detalhezinho do trailer, tá ligado? E eu reparei que os gritos que a Ashley Johnson dá na pele da Ellie são muito bons. Eu não conseguiria ver isso dublado, sabe? Pois é. Mas a dublagem do Last of Us também é muito boa. É a melhor dublagem de jogo que eu já vi. Sim, sim, eu não achei, eu achei que a voz da Dina e da Ellie não combinaram tanto, mas acho que a voz dublada, assim, que mais combina em toda a dublagem brasileira, fora a voz do Scooby-Doo, é a voz do Joel. Nossa, pior. O cara que Ellie faz o jogo é muito bom. é muito bom. Eu acho que a voz dela combina também. A moça que faz ela é muito boa. E eu vi uns vídeos dela e de um cara que também dublou um NPC lá, eles estavam conversando. E tipo,
o processo de dublagem, eles não veem nada do jogo. Tipo, só o diretor fala o que tá acontecendo, eles têm que interpretar em cima disso. Então eu penso que seja muito mais difícil dublar assim do que Não, vendo a com cena. certeza. Com certeza. Isso é uma coisa que é muito recorrente na dublagem brasileira, tá ligado? Porque é muito sucateado. Por isso que, tipo, tem aqueles acontecimentos igual tiveram. Sempre tem em jogo da Warner Bros, tá ligado? Que é tipo uma cena de um personagem gritando, só que ele só Ah, fala porque não tem representação visual pro ator interpretar, sabe? por isso que por mais boa que seja a dublagem, a dublagem original sempre vai ser uma experiência completamente diferente. Sim. Tipo, não diria melhor, mas, sabe? Eu quero fazer um comentário em cima da morte do Joe. Que eu tava em cal com o Felipe na hora. E daí eu fiquei meio puto com o Felipe, eu vou confessar. Bloqueei no zap depois. Porque, nossa, eu fiquei muito puto. Ele falou, viu como a Abby é boazinha? Eu só não xinguei ele porque minha irmã tava perto. Eu peço desculpas aí, Felipe, mas... Suave, suave. É compreensível. Depois ele ficou me zoando no zap também. Fiquei bravo, bloqueei ele por 2 horas. Enfim. Bom, aproveitando que a gente tá falando da morte do Joe, eu vi muita gente que não gostou do jogo falando que não foi uma morte digna pro personagem do Joe. E eu acho que assim, foi uma morte, tipo, de uma pessoa normal, porque o Joe é uma pessoa normal, por mais que ele tenha sido o protagonista de um dos melhores jogos da história, que é The Last of Us Part 1, ele ainda continua sendo um humano e morre que nem humanos normais. Então, tipo... Cara, eu entendo que essa discussão, porque, tipo, o Joe é visto como um herói. E uma coisa que nos jogos e até em filmes é que, sei lá, o protagonista ele sai matando todo mundo. E, tipo, ele não acontece, às vezes não acontece nenhum arranhão. Então, talvez, tipo, isso faça com que as pessoas vejam como ele é um cara muito forte, mas... foi um momento de vacilação e talvez se a Abby não tivesse ajudado o Tommy e o Joe, eles teriam morrido lá pra Ordem de Zumbis. Então... Não só isso, geralmente você vê esses heróis e tudo mais matando uma caralhada de gente e não tendo nenhuma consequência. O Joe, ele sofreu a pior das consequências, sabe? Foi ter uma morte. E a galera sempre fala, não, porque o Joe não teve uma morte digna. Tipo, mano, a Naughty Dog recentemente, com os novos Uncharted e com The Last of Us e tudo mais, tá fazendo jogos cada vez mais humanos, tá ligado? Tudo bem que você pode ver o Nathan Drake escalando uma montanha sem nada e caindo de 10 mil metros num rio e ficando bem, mas dá pra entender que ele é um humano dentro daquele universo, ele é um humano, tá ligado? E o Joel, ele é basicamente mais humano que o Nathan Drake que morre com um tiro, saca? O Joel, ele, porra, você vê ele se fudendo de gangrena no primeiro jogo, você vê ele, sabe, ele se fudendo num monte de coisa e, tipo, e a galera esquece que ele é só um humano porque ele lidou com mais um monte de coisa pior, sabe? Eu acho que esse jogo foi um puta de um recal pra galera lembrar, os protagonistas ainda são humanos, sabe? Tanto é que tem, tipo, muita cena que a Ellie se fode muito, que ela tem uma puta da dificuldade pra lidar com, sabe, com um inimigo pequeno, sabe? Vocês chegaram a ter aquele encontro no hotel, que você entra no hotel, você vai numa mesa de melhora, você só consegue ouvir uns passos atrás e de repente, pá. Ah, tá ligado. Então, a Ellie se fode demais pra sair de um cara só, sabe? Eu acho que isso é um puta recal da Naughty Dog falando, os protagonistas são gente, amigos. Mas falando nisso, um dos assuntos comentados e também muito alvo de, sei lá, haters, é que o jogo matou o Joe só pra poder ter enredo. O que vocês acham disso? Falei, Felipe, que eu tenho um pensamento meio longo sobre isso. Assim, eu não acho que seja mentira, porque apesar de ter muitas coisas pra explorar, tipo, dava pra o The Last of Us acabar no primeiro. Mas eu acho que seria mais legal se o jogo focasse mais, tipo,
o foco realmente fosse a Ellie. Pessoas, tipo, os vagalumes indo atrás dela. E. Cara, não. É que o negócio do Joe. Ele mata tanta gente, tipo, no jogo inteiro. Que aquilo meio que se torna pequeno perante nossos olhos, tá ligado? Então, E se mataram o Joe só por causa de dinheiro? Tipo, o que que tem, tá ligado? também tem essa. Se é coerente dentro da história, tá ligado? Que, tipo, eles não só mataram o Joe, só não colocaram um bando de gente aleatória pra matar o Joe, tá ligado? Tem uma coerência dentro da história. Eles explicam o porquê dessa gente aleatória matar o Joe. Eles explicam os motivos que cada um tem, não. Mas, tipo, que a Abby tem, que leva cada um deles a quererem, sabe? E, tipo, isso é explicado dentro da história. Então, tipo, a história é sobre vingança. Desde antes do jogo ser lançado, o Neil Druckmann, todo mundo que fazia parte do jogo falava, ó, The Last of Us 2 é um jogo sobre ódio e sobre vingança. Ou seja, A primeira coisa que saiu de Last of Us falava sobre isso, que é o clipe com a música lá Through the Valley. inclusive, eu tô aprendendo a tocar essa porra por causa de The Last of Us. Nossa, eu também tô tentando. Essa música é muito boa. E inclusive, já que eu citei essa música, com o jogo, a gente vendo as duas visões, a gente vê que não tem nenhum errado, não tem lado errado na história. E nessa música já fala disso, porque tem uma parte lá que a Ellie fala que ela não consegue andar no caminho certo porque ela está errada. Então, acho que é uma coisa pontual do jogo e que já foi citada bem antes. Exatamente. E além de vingança ser um dos principais temas, a empatia também que é entender o outro lado e saber que nem sempre você é o correto da história e que cada um tem seus motivos, suas motivações, e não é porque alguém fez mal pra você que você é o dono da razão e pode fazer o que quiser pra tentar se livrar desse fardo, sabe? É por isso que eu falei no comecinho que The Last of Us 2 é um jogo que vai mudar a tua visão de história. Tipo, de interpretar uma história, sabe? Porque você começa odiando a Abby, odiando todo mundo daquele jeito. No meio do jogo, simplesmente eles pegam e falam, não, agora é a história dela, você vai entender o lado dela. E você entende, e você compreende, e você até cria empatia, e você acaba por gostar dela. E no final você fica na dualidade. Você não quer matar a Ellie com a Abby, e você não quer matar a Abby com a Ellie. Bom, já que a gente tá nessa parte de empatia, quero falar um negócio que pelo menos me incomodou no jogo. Eu acho que não é o pensamento de todo mundo, mas eu acho que eu vou falar, é um negócio bem longo e daí vocês falam o que vocês acham. Eu acho que a parte da Abby primeiramente eu não gosto do personagem da Abby, porque eu acho que tipo, desde quando ela apareceu há 4 anos atrás, ela não mudou de pessoa sei lá, minutos antes do final do jogo. Ela continua a mesma. E tipo, eu acho que não sei se é porque eu criei um ódio por ela ter matado o jogo, enfim. Mas tipo, eu acho que na parte dela é pra gente ter empatia. Mas tipo, eu acho muito forçado, tipo, umas coisas que não precisa, tipo a zebra. E tipo, a gente tem empatia com o Joe e entende o que ele fez. Só que no The Last of Us, tipo, a gente cria empatia ele por muito mais pouca coisa do que o negócio da Abby. Pra mim, tipo, ele só tenta jogar a todo momento coisa pra gente sentir empatia dela. E até tem uma cena que é meio parecida com a cena que a Ellie, lá do presente de aniversário, que é a Ellie e o Owen indo pela primeira vez assim, no aquário. Eu acho as cenas meio parecidas. Enfim, eu acho que também a parte da história da Abby fica mais legal do que a parte da Ellie, porque o foco não é só a Abby, tem outras histórias participando. E tem uma coisa que eles construíram muito bem a maioria dos personagens, mas na Abby eu acho que falta um pouco, porque ela erra também, errou bastante. Só que, tipo, parece que não tem consequência pros atos dela. Tipo, ela atrai a amiga dela e eles ficam de boa, tá ligado? Então, eu acho que isso faltou um pouco na história da Abby, porque toda a parte dela no jogo ela é tratada como a heroína lá pelos Wolves. E, tipo, tem muita coisa que ela, por exemplo, tipo, ela dispensa o Owen só pra ir atrás de vingança. E, tipo,
parece que eles têm uma relação igual 4 anos depois do que aconteceu. Tipo, ela dispensando o cara. E eu não acho que teve tanto peso assim. Só uma parte que a Mel fala que ela é uma pessoa horrível, não sei o quê. Mas, tipo, não muda nada pro resto da campanha com ela. Então, é isso aí que eu acho. Eu acho que a única coisa assim que eu não gostei tanto do jogo foi isso. Bom, então eu tenho que concordar com você da parte de eles quererem forçar você ter empatia com a Abby. Eu entendo, eles tinham que fazer isso de alguma forma, mas acho que o jeito que eles fizeram não me agradou tanto. Porque, por exemplo, logo após a Abby matar o Jesse, já aparece uma cena dela com o pai salvando uma zebra. Aí aparece ela brincando com um cachorrinho. E realmente ficou um pouquinho forçado, né? Mas, enfim. E sobre ela não ter tido nenhuma consequência por ações dela do passado, eu não acho que seja verdade, porque no final do jogo ela perdeu literalmente tudo. A única coisa que restou a ela foi o Não, Lev. mas tipo, o que eu digo não é a parte da vingança. Isso realmente teve um peso. Mas as outras ações dela, tá ligado? Ela abandona uma turma, trai a amiga dela, enfim, ela só tá lá com uma heroína. Eu acho que isso é um dano muito mais psicológico, tá ligado? Eu acho que o jogo deveria ter explorado mais disso, sabe? Tipo, não das consequências físicas, mas das consequências psicológicas, tá ligado? Tipo, ela tendo pesadelo, lembrando dela ter traído a Mel e tudo mais, sabe? Lembrando dessas paradas, sabe? Porque, tipo, já foi estabelecido no jogo que ela tem insônia e que ela tem sonhos ruins, lembrando das coisas ruins. Eles poderiam ter usado mais desses sonhos pra mostrar que ela tá ficando fodida da cabeça também com tudo isso. Mas, sinceramente, eu acho que é mais por escolha executiva, como sempre o executivo atrapalhando a arte. Ele deve com certeza ter cortado muito mais coisa do jogo, muito mais coisa profunda e falado, a gente quer mais coisa física, a gente quer ver ela se fodendo fisicamente pra mostrar que ela tá mal de verdade, porque uma parte do nosso público-alvo não consegue entender relação interpessoal. E pior que esse eu acho que é o grande problema do pessoal não ter gostado. Eu fiquei puto com uma parte também, que eles estão no alto de um prédio. Eu não consegui jogar porque eu tenho medo de altura real. Eu tive que pedir pra minha irmã passar. Eu não tô zoando. Nossa, cara, aquela parte é bizarra. Nossa, eu acho muito foda aquela parte. Falando nessa cena de medo no topo do prédio, é deixado claro em várias partes do jogo que a Abby tem medo de altura, né? Sim. E é muito legal, porque é um detalhe que assim, eu achei maravilhoso, além dos outros Eu gostei, muitos detalhes maravilhosos também. mas Que quando a Abby... eu gostei, mas eu também achei um pouco que teve muita cena disso. Pá, olha, ela tem medo de altura, olha isso. Tão garoto, olha como ela tem medo. Enfim, continua. Não, mas isso reflete em qualquer cena dela. E acho que o Felipe ia falar do efeito de vertigem que dá quando você olha pra baixo de um lugar semi-alto. Isso. Sim. É um aspecto recorrente do personagem. Não que eles usam mais ou menos o artifício que usaram pra tornar mais humano, tipo, a Ellie, assim, no primeiro episódio, que ela falou recorrentemente do medo dela de ficar sozinha. E em falar nisso, isso, tomando a perspectiva no final de Last of Us, destruiu mais ainda o nosso coraçãozinho, porque ela ficou sozinha. Nossa, vamos falar disso mais pra frente, porque eu não tô com lágrima pra agora. Qual o personagem novo que vocês mais gostaram? E por que a Dina? E por que o quê? A Dina é perfeita. E por que a Dina? Sério, cara, a Dina é basicamente a melhor personagem de todas. Ela é engraçada, ela tem narigão. Ela é engraçada. O narigão dela é bravo. Daria um chupo. Eu gostei bastante da Dina, mas eu acho que o meu personagem preferido é o Lev e o que ele representa pra história. Porque é muito legal o jeito que eles trataram do assunto de ele não ser bem aceito pela família. E não é um negócio que fica jogando na sua cara toda hora, sabe? É meio que... É sutil o jeito que eles tentam explicar isso. E eles escolheram... isso eu acho que é muito legal eles retratarem isso em jogos, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, de
preconceito e, enfim. E eu acho muito legal também o desenvolvimento dele, porque no começo, desde o começo ele tem um puta problema com a mãe dele, ele tem medo de voltar pra mãe dele. Aí, daí ele volta, né? Ele foge com um barco, ele se encontra com a mãe dele e acaba matando a mãe dele. E sei lá, eu acho bem legal o desenvolvimento dele. O relacionamento dele com a Yara também é muito da hora. E o de vocês? Olha, eu gosto. Assim, eu acho muito difícil escolher um, mas eu vou tentar. Eu vou falar os que eu gosto e daí eu escolho um. Eu gostei muito do Jesse. Eu acho ele muito fofo. Ele é muito engraçado também. É muito engraçado. Sim, ele é japa, ele é bonito. Eu gostei bastante de Jesse. E, inclusive, tipo, a Yara teve uma morte mais pesada, vamos assim dizer, do que o Jesse. Porque a morte do Jesse foi muito bosta. Nossa, Podia cara, não. ter mais Nossa, cara, peso eu tomei naquilo. Mano, eu tomei um puta de um susto naquela hora. Cara, eu também, mas, tipo, pá, mata o Jesse. E, tipo, no momento, no meio que não muda muita coisa, tá ligado? A reação da Ellie, sei lá, eu acho que ele podia ter um pouco mais de peso, mas enfim. Eu gosto bastante dele. A Dina é perfeita também, tanto ela como a atriz. A atriz dela é muito legal. Ela é muito, muito engraçada também, ela toca guitarra. Aham. Ela tava jogando o primeiro The Last of Us no canal dela agora. Eu vi uns vídeos muito bom. E o Lev também acho incrível, mas eu acho que inclusive o Lev é o NPC que mais mata a gente. Aquele menino atira, hein? Sim, sério, nos dois The Last of Us, você dá um arco pro NPC, nossa, virou diabo. Mas eu acho a Dina muito mais. A Dina é muito legal, não tem como. E a Dina dá à luz aquele pedaço de fofura. JJ. Meu Deus. O Batatinha. Batatinha. Batata. Eu gostei muito da Dina, tanto pelo impacto que ela causou na comunidade de nerd boomer. Inclusive, eu achei muito bom. Sério, eu acho que daqui em diante todos os jogos tem que ter pelo menos um personagem LGBT que joga na cara aquele LGBT, só pra afastar essa comunidade bosta. Mas Então, a única coisa ruim disso é que daí depois lá no Metascore dá negativo no. não, nem foda-se. Foda-se o Metascore, velho. Os caras nem jogam o jogo e acham que sabe de alguma coisa, mas enfim. E a atriz dela também é muito carismática e todo o impacto que ela tem na história e o fato dela ser um porto seguro pra Ellie, não só sobre o que é mostrado no jogo em si, mas tipo o que tem nos arquivos do diário dela e tudo mais. Você vê que a Sim. Ellie, ela é muito emocionalmente ligada a Ellie e tudo mais. E eu queria perguntar, vocês chegaram a ler todas as partes do diário da Ellie? Tipo, de todas as partes, eu digo, desde ela no aniversário, passando por ela indo pegar as cordas do violão com o Joel, ela indo pro hospital, até ela adulta. Sim, eu vou dizer que eu falhei em alguns momentos, porque eu não sei se eu tava muito imerso que eu acabava esquecendo. Mas na maioria eu acho que eu só não vi do presente de aniversário e da última parte que a Ellie chegando na fazenda sozinha. Porque eu não sabia o que eu tava sentindo na hora. Então eu acho que eu simplesmente esqueci. E é isso. Mas eu vi a maioria. Inclusive, os poemas que ela faz pro Joe e também ela tentando desenhar. Acho muito profundo. Inclusive eu queria ler um aqui. Eu vi todos, menos o último dela, que ela quando depois que ela perde tudo, ela consegue finalmente desenhar o Joe. Essa parte do diário. Ela consegue? Eu só não vi o último. Eu literalmente só não vi o último. Caramba, eu não sabia disso. Eu vi o que o Selbit disse isso. E, Uhum. Eu não consigo mais ver nada do Selbit. Enfim, eu acho bonitinho ver a Ellie confusa desde o comecinho, assim. Desde ela criança, ela confusa com a própria sexualidade, confusa de como a biologia dela funciona, já que ela é imune. Na parte do dinossauro, na primeira parte do diário, tá ela escrita, ela falando que a Cat,
que é a ex-namorada dela, a menina que fez a tatuagem dela. Inclusive, vou lançar, algum dia eu vou meter aquela tatuagem dela. Putz, eu também quero. A Cat sentava do lado dela toda hora e ficava encostando o braço das duas, e é muito bonitinho ver ela, tipo, falando, mas como que. Mas por que eu gosto dela se eu sou menina? Mas será que ela tá fazendo de propósito? Sabe? Daí depois corta pra ela com o Tommy caçando retardatário. Daí você abre o diário e tá ela falando, a Cat me beijou, mas eu fiquei com medo, daí eu gritei, empurrei ela, fiquei a noite inteira olhando pra ela pra ver se ela tava infectada. Daí depois fala dela, da Dina, tendo ciúmes das duas. E mais pra frente, tem ela falando que brigou com a Cat e terminou com tudo. Ou seja, tipo, o jogo te conta toda a trajetória do relacionamento delas, desde quando elas tinham 13 anos até elas fazerem 18, sem ter nenhum diálogo expositivo sobre isso, sabe? Tipo, tudo escrito assim. Nossa, achei isso Inclusive, muito foda. eu acho que, tipo, The Last of Us tem uma outra coisa que não tem nos outros jogos, que, tipo, ele conta várias histórias sem ter exatamente fala sobre aquilo. Por exemplo, tipo, a gente não sabe como aconteceu o apocalipse zumbi, porque alguém chegou lá e contou. A gente sabe por causa de papel, tipo, alguns diálogos soltos assim, que foi causado pelo cogumelo lá e tal. E também a própria história do Levi não você vai descobrindo a partir de tipo falas que os ceramitas vão falando assim em batalhas. E depois que o Levi nem chega a contar pra ele, se eu não me engano. Eu vi um pessoal reclamando que o jogo não conta muito sobre o Isaac, que é o líder dos Wolves, mas na verdade conta sim. Eles tem alguns bilhetes que você encontra de muita gente temendo o Isaac e contando a história dele realmente. Então, ou essas pessoas não jogaram o jogo, ou não jogaram o jogo, ou jogaram o jogo e deixaram esses detalhes despercebidos. Sim. E também eu acho que também nem precisava contar tanto sobre os Isaac, porque ele não tem um papel muito fundamental na história, assim. O papel mais fundamental dele é ser basicamente uma base pra Abby e fazer toda aquela merda na Ilha dos Serafitas. Exatamente. E isso é o jeito de que Dark Souls conta a história, tá ligado? E a mesma galera verdade. que The Last of Us não dá embasamento pro mundo é a mesma galera que fala que Dark Souls não tem história, sabe? Porque não vai atrás, sabe? Tipo, o jogo tá lá, eles fizeram o jogo, você tem o jogo, agora corre atrás do que você quer saber, sabe? E é muito bom que, tipo, é uma coisa que tem no primeiro jogo. Tem aquele esgoto que tem uma crechezinha e tem umas a história inteira do esgoto, desde quando o cara que morava lá sozinho trouxe um monte de gente pra lá, até quando ele se matou e matou todo mundo, tá contada. É só você ler, é só você procurar, sabe? E também tem várias partes desse jogo que, tipo, a história da. Putz, esqueci o nome da organização que luta contra os Wolf mesmo. Como é que é? Fedra. A Fedra. Tipo, você vai chegando perto assim do lugar que teve conflito. Isso. Aí, tipo, tem vários mix queridos assim, contando o que eles fizeram. Tem até, tipo, se eu não me engano, tem uma parte que tá um caminhão assim na rua da Fedra. E daí tem um bilhete falando exatamente o que aconteceu lá e por que o caminhão tá lá. E tem um lugar de um prédio que conta que os caras invadiram e por isso que eles eram zumbi, porque eles acabaram morrendo. Zumbi é meio feio falar zumbi, né? Viraram um corredor e tal. Sim, isso é muito maneiro. Tipo, todas as regiões que é cheio de infectado, sempre tem um motivo pra estar cheio, sabe? Ou é um prédio que tá cheio de esporo, que foi onde começou, ou é aquele banco que os caras ficaram presos quando tentaram assaltar no dia do Nossa, é Outbreak. verdade. Inclusive, você encontrou o easter egg que tinha naquele banco? Acho que não. Qual é? Qual easter egg? Tem o anel do Nathan Drake, do Uncharted lá. Olha. Aham. Nossa. Rolou. Onde? Atrás de um carrinho lá, num kit aberto. Ele não te dá a indicação pra tu pegar. E em uma parte mais pra frente, com a Abby, você encontra os geos, que são os coletáveis de Jack and Dexter. Deixa eu ver. Caraca. Você encontra onde ela fala, que porra é essa? Daí ela deixa lá. E, nossa, quando eu vi aquilo,
Ou a criança dentro de mim que jogou Jack and Dexter 1 de PlayStation 2 500 vezes, quando, nossa, que foda! E eu acho que isso de eles contarem histórias em pequenos detalhes, com uma sutileza que, enfim, torna muito mais imersiva a experiência, Sim. porque você vai descobrindo junto com os personagens o que aconteceu ali. É verdade. E isso é uma experiência única que poucos jogos têm. Eu sei que. Já jogaram Hollow Knight? Já. 500 Ainda não. Nossa, é bom demais, né? Nossa, perfeito. Pequenos elementos do cenário. Não tem nem necessariamente um balão de fala falando o que aconteceu, ou um personagem explicando. Pequenos elementos do cenário te contam exatamente o que aconteceu naquele lugar, o que aconteceu pra ele estar daquele jeito. E eu acho isso um negócio sensacional. Sim. A mesma Sim. coisa acontece no Dark. Lá vai eu, o maior fanboy de todos. Em Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, sabe? Tipo, Sim. o jogo tem os jogos da franquia Soulsborne, tem o quê? Tem geralmente 4 cutscenes. Que é a cutscene inicial e as 3 cutscenes de final, que é o de praxe. E, cara, fora isso, você consegue ter uma história gigante escondida dentro do jogo, que tá escondido o quê? Em diálogo aleatório que você pode ter, tá escondido na estrutura dos lugares, tá escondido, tipo, na descrição de item, na descrição de magia, sabe? Isso é uma parada que eu acho um tesão de você ir atrás, procurar as coisas, sabe? Nossa, eu acho isso muito maneiro. O The Last of Us consegue fazer isso, só que de um jeito reduzido. Não de um jeito reduzido pra ficar quase insignificante, mas de um jeito reduzido que vai deixar mais interessante, porque não é a história principal que está sendo escondida, é umas histórias paralelas que te trazem mais próximos desse mundo e mostra como a galera agia e agiu durante o Outbreak e tudo mais. Nossa, eu acho isso um tesão de você saber. E tem muitas que, tipo, botam peso dramático naquilo que, sabe, você tem um infectado ali. Tipo, quando o Joel e a Ellie. É uma das últimas. É uma das últimas flashbacks que eles vão lá na loja de cortes. E daí você tem lá. Você chega no lugar. Eles estavam falando o caminho inteiro, tipo, de 4. Se eu não me engano, acho que era um casal de pessoas que saiu de Jackson pra tentar. Era um casal. Era um casal. E daí, tipo, você chega num lugar e daí tem um esqueleto e um infectado. Daí você mata o infectado e tem tipo um bilhete assim falando que o cara matou a mulher, porque os dois se infectaram, o cara matou a moça e ele não teve coragem de se matar. Ele virou o instalador. Eu achei sensacional. E se eu não me engano, não tenho certeza, mas o Uncharted tem um pouco disso também, não tem? Mas bem pouco. E porque o Uncharted já não tem colecionável igual. Nossa, eu sou basicamente um puta de um fanboy da Naughty Dog. Eu joguei todos os Uncharted, todos os Jack and Dexter, todos os Crash, aprendi The Last of Us. O Uncharted tem, mas geralmente é naqueles diálogos opcionais, sabe? E geralmente conta a história de um povo, a história de uma cidade, ou de vez em quando a história de uma milícia ou de um vilão. Eu lembro que no primeiro, quando teve também aquela espécie de zumbi, sei lá, não entendi muito bem o que é aquilo. Era um mendigo. Isso. Tem alguns se não me engano, que conta o que acontece no laboratório. Isso sim, isso foi. Nossa, isso é muito maneiro. Ah, sim. Já querem falar sobre o tão polêmico entre o final? Antes disso, eu quero contar umas curiosidades que eu tive no meu gameplay. Eu joguei na dificuldade mais alta, sabe? Só que como o gordão aqui é experientíssimo em videogames, não tava tão alto assim a dificuldade. Daí eu pensei, vou adicionar algumas regras a mais. E eu adicionei 2 regras porque eu não tinha criatividade suficiente para pensar em tantas. E as 2 regras eram: se eu visse um vidro na minha frente, eu era obrigado a quebrar, independente da situação, independente dos meus suprimentos. Ou seja, tipo, podia estar tipo, uma horda de zumbi na minha frente, ou um monte de caçador de wolf ou de serafita. Eu ia lá e tinha que quebrar o vidro porque, né, eu era obrigado. E outra, vocês já repararam nos trailers
como a arma mais OP do jogo é sempre um martelo, porque sempre a Aham. Ellie ou a Abby mata alguém com uma martelada muito fácil. E eu pensei, martelo deve ser forte. Eu só podia usar martelo como arma física e eu só podia usar e eu não podia melhorar ele. Cacete. E isso, tipo, Putz, eu nossa, estaria morto. Mas pior que vidro dá a muita vontade quantidade. de quebrar. Porque é muito bem feito. Tipo, o melhor foi o jeito que eu descobri pra vidro. Porque, tipo, eu tava bem naquele comecinho, com a Alicadina naquele mercado. Daí eu vi uma barra de chocolate dentro daquelas maquininhas. Daí eu pensei, eu quero essa porra. Daí eu peguei e falei, eu tô assim, me dá chocolate. Apertei o quadrado. Daí eu falei, quebrou. Sério, na hora que quebrou, tipo, eu larguei o controle no chão, eu coloquei as mãos na cabeça e falei, nem fudendo. É muita E tecnologia. antes de a gente falar sobre o final, eu queria comentar um pouco sobre as mecânicas do jogo e a jogabilidade, que eu achei muito legal. Entre as mecânicas, acho que a que mais me chamou a atenção foi usar as cordas para passar de lugares. Eu achei esses puzzles das cordas muito incríveis. E a física das Nossa, cordas, quando você joga elas e elas se prendem em um lugar, eu achei a física excelente. Torna muito mais e você desafiador. puxando a cordinha também toda vez que você for usar ela. Isso é uma Valeu. coisa que veio de Uncharted 4. Sim, Uncharted sim. 4 que introduziu a corda de escalada do Nathan. Eles viram aquilo lá, com certeza, eles viram e falaram, nossa, deu um maior trabalho pra programar essa porra. Coloca no Vamos jogo aí aqui que vai ser também maneiro. E, num pô, jogo de zumbi. eu acho muito maneiro isso, sério. Tipo, aquela cena na mesquita que você tem que passar o negócio, nossa, eu fiquei meia hora só balançando de um lado Aham. pro outro. Eu também. Não, na hora que eu fui usar a corda na mesquita, eu perdi aquela frasezinha de como faz pra funcionar o negócio. Eu fiquei meia hora tentando me balançar. Aí apareceu de novo o balãozinho falando o que tinha que fazer, aí eu fiz. Caralho. Nossa, pior que uma puta É, combinação de botão estranho. aham. O jogo é muito mais rápido, né, cara? Sim. Nossa, os combates é um negócio incrível. Eu achei Sério, muito bom. a esquiva facilitou muito o Sim. combate mano a mano. Uma coisa que, inclusive, eu achava, tipo, eu detestava, assim, no primeiro The Last of Us. Tá bom que, enfim, era um jogo de PS3. Mas, tipo, tinha parte que, tipo, isso não aconteceria na vida real, sabe? De um infectado só pegar você e já era. Não tem como você se defender ou desviar. Mas agora você pode. E, enfim, acho isso muito bom, porque facilitou muita coisa. E eu acho que meio que diminuiu, entre aspas, a dificuldade, porque eu joguei o jogo no difícil e eu tinha jogado, como eu disse, The Last of Us uma semana antes. Eu tava tentando zerar na moda mais difícil, só que eu não sou tão bom assim. Aí na parte da creche dentro do esgoto eu tive que passar pro difícil. Mas mesmo assim eu demorei mó tempo nas fases. E aqui no The Last of Us até que achei mais fácil, talvez pela quantidade de mecânicas novas que agora tu pode abaixar e tal. Cara, você jogou na dificuldade mais difícil, né? The Last of Us 2. Sim. Como foi passar daquele boss do hospital com a Nossa, Abby? desgraça de bicho. Nossa, então, primeiro que eu não sabia qual que era a mecânica pra ganhar do boss, porque primeiro eu achava que tinha que só correr dele, depois eu pensei, ok, não é só correr, eu tô meia hora correndo, não aconteceu nada. Daí eu fui lá, morri, daí eu dei mais dano, eu vi, saiu um Stalker dele, talvez eu tenha que matar o Stalker e continuar dando dano nele. Daí eu Sim, descobri, do pior jeito possível, que foi ficando sem munição de nada, que que não morre o Stalker. o Stalker é imortal. Daí eu pensei, ok, vamos ter que jogar o jogo do jeito que o jogo tem que ser jogado. Fui lá, fiz 500 bombas de deixar no chão, fiz um caminhozinho. Daí eu fui lá, percorri o caminho, fui lá, foi explodindo, foi explodindo, foi explodindo. Daí depois eu só finalizei na escopeta, que eu já tinha upado a escopeta pro dano máximo, e na flecha explosiva. É bem fácil, de real, tipo, é difícil você entender como funciona, mas depois é simples. Eu também. O meu objetivo era aparecer o Stalker, vou matar o Stalker e depois eu meto bala no grandão. E dos E, ratos. mas. É, o rei dos ratos. Mas, tipo, não morria aquela desgraça. Eu sempre morria pra ele. E daí, tipo, eu matei ele. Eu taquei muito molotov e lança-chama. Enfim. Usei fogo porque
Na minha cabeça, todos esses zumbis mais sólidos assim têm fraqueza contra fogo. Pelo menos funciona com. Eu sempre esqueço o nome dos bichos. Com o Trópico e com o Baiacu. Mas eu achei, nossa, eu achei uma puta uma sacada legal aquele boss. E a apresentação dele, nossa, é muito Sim. foda. Nossa, me dá lembrou muito medo. Me lembrou muito do boss de Resident Evil. Sim, sim. Ele aparecendo assim, quebrando os negócios. E também a cena que ele. As partes que ele mata ele. Nossa, ele. É muito. É muito pesado. Quebra assim, pá, quebra o pescoço. Muito foda. Você sente uma aflição de ver ela morrendo. Sim. É igual quando você morre com a Ellie por um cachorro, tá ligado? Nossa, bizarro, porque tipo, o bicho engole a cara. Sim. Nossa, quem foi o desgraçado que inventou de colocar um cachorro no jogo? Dá muita dó. E o desgraçado é muito forte. E tem uma hora que o jogo te obriga a matar o cachorro, né? Numa cutscene. Você não tem opção de... eu quero passar o jogo sem matar cachorros, porque... Ai, O jogo te obriga. Ele é. tem uma cutscene de você matando um cachorro. Eu sempre. E logo depois você mata uma grávida. Eu sempre matei todos os cachorros porque eu sempre tentava ir furtivo e os cachorros sempre me ferravam. Então eu matei quase todos. Eu sempre jogo o The Last of Us, pelo menos o 2, eu sempre jogo no roleplay. Então, tipo, quando na minha cabeça é pra Ellie ficar puta, eu gasto todos os recursos porque a Ellie tá puta. E, tipo, nos momentos que aparece cachorro, geralmente a Ellie tá muito predestinada. Então eu só penso, não, foda-se, eu sou a Ellie, eu tô puta, eu vou matar cachorro. Mas enfim, voltando às mecânicas do jogo, o jogo ficou. O jogo tá bem mais vertical, né, cara? Vocês repararam a quantidade de combate com 2 andares que tem? Sim. Uma quantidade de puzzles também muito. Eu achei o jogo teve uma puta de uma combinação perfeita, até eu posso dizer, babando mais ovo pro jogo. Uma combinação perfeita de tudo, sabe? Tipo, de encontros e puzzle e exploração, sabe? Nossa, eu adorei. Por mais que seja um jogo de stealth convencional, não sei se vocês viram, mas os combates têm vários mini detalhes. Que eu tava vendo um vídeo que falava alguns detalhes, assim, pouco percebidos pelos jogadores em The Last of Us Part 2. E, por exemplo, quando você mata um jogador, um NPC, com um tiro na cabeça perto de uma parede, se você chegar perto da parede, aparece os pedaços do cérebro dele. Sim, nossa. E outra coisa, tipo, quando você chega em Seattle, o jogo dá uma sensação que você tá num mundo aberto mesmo, porque você dá pra explorar praticamente tudo ali. É muito foda. Inclusive, tem uma parte em Seattle que eu vi um posto de gasolina, eu fui ali. Só que daí eu vi outra lojinha legal, daí eu nunca voltei no posto de gasolina. Eu sonho com aquele posto de gasolina até hoje. Nossa, aliás, falando dessa parte da cidade, a única cena as duas únicas cenas que me fazem chorar no jogo, tipo, até hoje, a morte do Joe eu já consegui superar. É o final do jogo e a cena que a Ellie tá tocando violão pra Dina. Nossa, Take On Me. Ela toca Take On Me. Nossa, velho, eu choro toda vez que eu vejo aquilo, de verdade mesmo. Muito bom. Eu também. E, cara, eu choro 2 vezes, porque eu lembro dessa cena que é muito emocionante. Eu lembro que eu não consigo tocar, porque é muito difícil. O Joe é um psicopata de ensinar essa menina a tocar violão daquele jeito. Sim. Mas 4 anos também, né? No mínimo. Ela só toca a música com pestana, cara, é bizarro. E as expressões faciais da Dina enquanto a Ellie toca Take On Me são maravilhosas, sabe? Elas não trocam nenhuma fala, mas só de você ver ela se encarando daquele jeito, os sorrisos genuínos da Dina enquanto a Ellie toca, é um negócio maravilhoso. Já que vocês... A Dina vai se apaixonando mais a cada nota, né? Nossa, sim. Sim. Já que vocês falarem das músicas, eu quero citar elas, porque temos, acho que 2 no jogo, Take On Me e Future Days. Eu acho que foram escolhidas porque realmente encaixa na história.
E eu acho que Take On Me não é só pra Não é só pra apresentar o amor ver. da Dina e da Ellie, mas também a música fala de te encontrar novamente em um outro dia. E eu acho que tipo, fala muito sobre o Joe tentando falar com a Abby depois que eles brigaram, sabe? Sim, e tanto é que tem uma parte que ela fala no final da música, Take On Me, Take Me On, bem no finalzinho da música, ela fala Slowly learning that life is okay. E é muito Exatamente. bom ver que na hora que a Ellie canta isso, ela olha pra baixo, ela diminui um pouco o tom da voz, porque ela sabe que a vida dela não tá boa, tá ligado? E que ela tá Aham. tentando aceitar que vai ficar bem, mas no fundo tem o pensamento sempre dela falando que não vai, não vai, mesmo ela estando com a mulher que ela ama e tudo mais. E, cara, é muito pesado, é muito bom. E eu acho que isso, a segunda parte do jogo com a Ellie é exatamente sobre isso, porque ela tá tentando viver uma vida boa com a mulher que ela ama, filho, só que aquilo ainda tá no fundo dela, tá machucando ela, que ela tem vários pesadelos, ela não consegue dormir e tal. Sério. E falando sobre Future Days, rapidinho, que fala que quando When I lose, if I lose you, I lose myself too. Eu acho que é alguma coisa do tipo. É totalmente a jornada da Ellie do jogo inteiro. Porque ela perdeu o Joe e ela perdeu ela completamente. Que é o Joe, é a figura paterna que ela nunca teve. E era todo o sentimento afetivo dela antes dela conhecer a Dina. E é muito bom que essa música é cantada duas vezes no jogo, né, cara? Sim, Ela é cantada, que é a primeira música que você toca no violão, que é o Joel cantando pra ela, que isso vem logo depois do Joel ter lembrado do final do primeiro jogo, ou seja, tipo, ele resgatou ela porque ele sabia que se ele não tivesse feito, ele teria, sabe, perdido todo o sentido da vida. sim. E isso é cantado depois, quando a Ellie tá sozinha no teatro e ela canta e logo se lembra do Joel. Que ela Sim. também, vendo que depois que ela perdeu o Joel, ela perdeu tudo. E se eu não me engano. Se eu não me engano, Fala. tem mais de uma vez que a Ellie tenta cantar essa música, mas ela não consegue terminar porque ela sempre lembra do Joe morto na frente dela. E também no. Se eu não me engano. No final ela não consegue tocar por causa do. Que ela não tem mais os dedos. Então ela não consegue mais ter aquela lembrança do Joe. E queria comentar um detalhe que eu vi o Celpis comentando sobre a trilha Certo. sonora, que, enfim, é impecável, que... Sabe quando o Tommy tá atirando de sniper na Abby no mexicano lá? Uhum. Na cena da morte do mexicano, qual que é o nome dele mesmo? Cara, pra mim todo mexicano filho da o Manny. puta se chama Javier. Deve É o ser, Manny, deve ser. Todo mexicano que é em filme e negócio se chama Javier ou tem Javier no segundo nome. Na cena da morte do Manny, o Tommy acerta um tiro no olho dele, né? Dá pra ver explicitamente que o olho dele foi perfurado pela bala. E o nome da trilha sonora da cena de batalha é Eye for an Eye. Caraca. Olho por olho, Nossa. né? E Ele perde um olho. a cena que a Abby dá um tiro nele foi Ele no acerta no olho. olho. E ele perde o olho. Inclusive, Sim. eu não entendo como ele não morreu. Sério, eu não entendo. Ele dá pra ver. Foi um tiro do lado da Dá pra ver cabeça. num frame ele vira a cabeça quando ela dá um tiro ela acerta do lado. Então, tipo, ela não acertou na parte de trás da cabeça, ela literalmente acertou na frente da cabeça dele. Entendi. Porque quando eu vi, eu pensei, putz, já era. Outro que morreu e eu vou ficar puto mais ainda do que eu tô. Aliás, é uma Sério. parada que eu achei muito foda, que na hora que eu vi, eu simplesmente joguei todas as minhas esperanças de jogar o jogo dublado no lixo. É o sotaque texano do Tommy. É muito bom. Eu gosto muito da dublagem do Tommy. Cara, Mas inclusive, o Tommy é o personagem que mais mudou com a morte do Joe. Não é a Ellie. Porque desde o primeiro jogo, o Tommy é realmente o herói da história. Desde a primeira aparição dele, ele é o cara bom. Ele tenta ajudar, ele pede pro Joe parar o carro lá pra família. E na parte que o Joe encontra ele pela primeira vez, depois que eles se separaram, ele fala que ele preferia morrer do que viver, tipo, tudo que o Joel fazia com as pessoas, tá ligado?
E E depois ele vai lá e faz pior com os Wolves. exatamente. E daí ele vê o Joe morrendo, muda completamente ele. Ele não é a mesma pessoa. Eu acho que ele tá mais sedento por vingança do que a Ellie até. Tanto é Porque. que a cena mais brutal do primeiro jogo, que é o Joe fazendo a tortura dupla com os caras, que ele arranca o joelho de um cara. Nossa. Tipo, o Tommy faz pior, tá ligado? Tipo, Exatamente. o Tommy enche uma mina de flechados. Cara, o Tommy ele vira um monstro, saca? O Tommy ele fica todo fudido. Ele não consegue mais andar, ele tá cego. E ele ainda tá atrás de vingança. E ele sabe que não consegue pedir pra ele. Mas enfim, já puxando, o que vocês acharam do terceiro ato do jogo e como a Ellie conseguiu matar aqueles dois caras do jeito mais foda do mundo? Qual o terceiro ato? O terceiro ato, que é Santa Bárbara. Eu acho que é o momento mais B10 da Ellie. Porque Ah, tá. ela cai numa armadilha, fica de ponta cabeça, é perfurada. E ela ainda sobrevive e vai pra cima, tá ligado? Nossa, movida só pelo ódio, né? Sério, ela dá risada de um cara, ela tá tudo fodida, dá risada do brother, vai lá, mata o cara com o instalador, toma outra mordida do instalador, pega, mata o cara lá do Quem Dá Mais, tira a informação dele e vai lá e acaba com os Rattle de novo. Inclusive, depois que eu vi o jogo, eu vi várias opiniões assim, que eu gosto. E daí, tipo, uma coisa que eu quero comentar assim, que eu tinha feito. A Ellie, ela meio que ela torna o que ela não gostava no Joe. Porque, tipo, no primeiro jogo, quando acontecia alguma coisa muito brutal, ou se o Joe simplesmente matava alguém, sempre ela tinha uma reação tipo, ah, meu Deus! E daí, tipo, ela faz praticamente o que o Joel faz no primeiro jogo. Até pior, né? Ela faz o negócio lá de interrogação com a Ela Mel tenta, e com o Owl. E, cara, inclusive, uma outra coisa que eu quero comentar sobre a Ellie é a mão dela. Não, tipo, toda vez que acontece alguma coisa que deixa ela muito em choque, ela tem aquela tremedeira na mão e sempre ela fecha o punho. Nossa, não Sim. percebi isso. Tipo, eu acho que isso é. Quando a primeira vez que isso acontece, acho que é logo depois que o Joel morre e ela tá, acho que na casa, se eu não me engano. Eu acho que pra abrir a porta. E daí ela fecha o punho assim. Eu acho que isso representa, tipo, o que ela tá buscando, sei lá, o pingo de humanidade. Porque quando ela fecha a mão, ela tá só puro ódio. E antes ela, sei lá, tá revendo os atos dela, o que ela vai fazer. Porque quando. Acho que ela. Não sei se depois que ela mata a Nora. Ela chega no teatro, ela tem a mesma tremedeira. E ela fecha a mão e vai pra cima. E se eu não me engano, depois que ela mata a Mel e o Owen, ela não fecha a mão. Ah, mas ela desaba Sim, então, totalmente, né? exatamente. Ela quebra muito depois Ela que não tá mais ali muito assim pra quero vingança. Ela vai mudando assim o que ela tá pensando conforme do jogo. E eu acho que isso que fez mudar meu pensamento sobre o final. Mas a gente discutir isso mais pra frente. Vamos dar uma voltada aqui, porque eu esqueci de duas partes muito importantes. O confronto do meio do jogo da Abby com a Ellie e a cena da fazenda. Sim, Primeiro, verdade. o confronto. Que cena tensa, cara. Você entra lá com a Abby. Eu odiei jogar com a Abby. Cara, nessa hora, não, eu juro pra vocês, na hora que você passa da cortina lá, eu te juro que eu me matei umas 3 vezes Eu pra ver também. a Abby morrendo. Mas enfim. E cara, tipo, Eu fiz isso você com toda a andando, parte com a Abby. você anda atrás da Ellie e você vê o botão finalizar. Cara, dá um aperto no coração de apertar o quadrado. quebra Aquilo, de e a parte que você tem que ficar segurando pra Abby enforcar a Ellie. focar. Nossa, não consigo. Nossa, e aquela cena, não, sério, e aquela cena me deixou muito chocado por causa da perfeição da expressão da Ellie. Tipo, dá pra ver que ela vai fazer uma expressão de ódio e de repente ela vai se desmanchando, ela tá quase desmaiando, ela puxa a faca e, sabe? E Sim. depois disso tem a cena mais tensa do jogo, que é da Abby segurando a faca contra o pescoço da Dina, fazendo a Ellie olhar. Nossa, com ela. Sabe? Com uma flechada no ainda peito ainda. A
a Abby falando, ela tá grávida, e a Abby, melhor ainda. Nossa. Nossa, cara, é bizarro mesmo. E dá pra ver que o Lev, ele é basicamente o que a Ellie era no primeiro jogo, tá ligado? Sim. Ele é o resquício de humanidade que, sabe? Cara, inclusive, eu acho essa parte do Lev muito boa. Eu acho que se fosse só ele, pra, sei lá, a gente gerar empatia com a Abby, estaria perfeito. Porque, como eu disse, muitas coisas foram exageradas. Mas, tipo, ali, dá pra ver que a Abby tava ainda atrás de vingança. Ainda não tinha mudado a mente dela. E ela ia matar as duas, com certeza. Mas porque o Lev tá ali, ela não fez. Isso eu acho muito foda. Mas falando um comentário da cena de luta da Abby e da Ellie, a Ellie tem que ser muito foda pra tancar aquele bíceps, velho. Meu Deus. Não, mas nossa, cara, de verdade, você já, tipo, você chegou a, tipo, tomar um soco fraquinho de alguém que malha? Tipo, malha mesmo? Cara, Sim, é bizarro, é uma sim. parada, tipo, que te desconstrói totalmente. A Ellie tomou, tipo, um socaço na nuca da Abby e continuou de pé. A força do ódio. Tá ligado? Não, tipo, é a força do ódio, tá ligado? Mas a Abby é E, muito forte também, cara. A Ellie é muito forte também. não, a Ellie é foda pra caralho, ela é toda magricela, assim. Só que, tipo, ela é daquela galera que, tipo, é forte, mas não parece que é forte, tá ligado? É. Que não marca Agora na você me porra. lembrou de um diálogo muito bom. Que eu acho que foi depois da morte do Joe e eu tava muito mal. Só que isso me fez ficar meio de boa. Que foi num dos flashbacks. O Joe falando que a Ellie precisava comer mais porque ela tava muito magra. Muito bom, ela fala. Consegui passar por aqui nenhum, obrigado. Você tem que se alimentar mais, guria, você tá muito magro. Ele fala guria, né? Curitibano. Eu acho muito interessante do personagem da Abby, que, tipo, mesmo depois que ela literalmente perdeu tudo, tá ligado? A Abby e a Ellie, as duas perderam tudo, mas a Abby perdeu antes. A Abby perdeu todos os amigos dela, a Abby perdeu o grupo dela e perdeu a única figura base dela, que era o Isaac. E mesmo assim, ela continuou, tipo, impetuosa na busca dela dos vagalumes, tá ligado? Ela continuou com a esperança de ir até Santa Bárbara e encontrar algum sinal dos vagalumes pra, sabe, refazer o grupo primário dela, sabe? E no fim ela acaba encontrando os Rattles e só se fode, vai pros pilares. Nossa. Eu quero comentar um negócio sobre isso. Pode falar, Porque eu pode acho que é uma relação muito parecida que o Joe tem com a Marlene, não. Putz, esqueci o nome da moça. A Tess? A Tess. Porque a Abby não tava acreditando que os vagalumes estavam lá, ela tava debochando do Owen, falando que não iam voltar nada. Mas, tipo, depois que o Owen morre, ela meio que como se fosse, sei lá, uma dívida com ele. Ela vai com tudo, não quer outra coisa. Pois é. Inclusive, depois que o jogo acaba, tem um novo menu. E no novo menu tem, tipo, atrás assim, tem um prédio muito igual. Não, é exatamente igual ao que existe na vida real na ilha que ficava a nova base dos vagalumes. Então, eu acho que significa que ela chegou lá. Mas vamos falar da parte mais fofinha do jogo? Nossa, a parte que é assim, o jogo foi todo lá te massacrando. Aí chega nessa parte, a parte da fazenda. Eu lembro que quando eu jogando, eu demorei acho que uns 40 minutos a mais do que eu deveria, porque eu fiquei literalmente olhando cada coisinha de cada cômodo e eu percebi várias coisas. Primeiro que a Ellie faz as fotos do Joel, que é o Joel com a Sarah e o Joel com ela. A Ellie levou um dos violões que o Joel tava fazendo e ela terminou. Ô, Ela louco. levou o livro de astronomia para idiotas que o Joel tava lendo. E ela levou uma escultura de um cowboy que o Joel tava fazendo. E, nossa, quando eu vi isso, meu Deus do céu. Esses pequenos detalhes. Cara, a sala de pintura eu acho muito foda. Porque, tipo, o jogo inteiro você vai vendo assim, a Ellie aprendendo a desenhar e desenhando assim no diário. E daí você chega lá, ela fazendo uns puta quadro foda. Nossa, E muito eu acho essa cena uma
uma puta enganação, acho que tá na Naughty Dog. Não sei se foi propositalmente, mas parecia que o jogo ia acabar ali, sabe? Eles deram essa falsa esperança de um final feliz pra daí Não, acontecer certeza. o que aconteceu. Eu não achei. Eu tinha certeza que o jogo ia acabar com naquela cena que a Ellie e o JJ sentado no trator. Eu. Sei lá. Eu tava esperando que ia acontecer alguma coisa. E. Pelo Tommy, ai, cara, dá tudo errado. É. Nossa, mano. É meio que. Nossa. É. Mas, tipo. Eu acho que a Ellie, ela não vai só por causa do Tommy. Porque Ela vai por dava ela, pra. né, cara? Com Sim, certeza. Ela vai por ela. os sonhos. Ela não deixaria a Dina por causa do Tommy, tá ligado? E a cena certeza. dela acordando de madrugada, daí a Dina vindo assim de pijama falar com ela. Ah! Uma coisa muito foda que eu gostaria de frisar é que a Dina tem uma cicatriz bem no lugar da flecha que o Sim. Levi acertou. Achei, Sim, quando eu vi, eu falei, putz. Detalhe muito foda. Aham. E eu Pois acho que é. quando a Ellie sai da fazenda, ela tem meio que a certeza que a Dina foi embora. Tanto é que ela nem esboça uma sensação, uma expressão de surpresa quando ela chega e a casa tá vazia. É. Ela Mas só dá um suspirinho, mas ela meio que já Ela tá, sabia tipo, que isso ia acontecer. eu tenho assim uma certa dúvida sobre a casa estar vazia. Porque, tipo, quando ela chega na casa, ela não tá com a mesma roupa que ela tava depois de confronto com a Abby. E eu não acho que ela iria parar em outro lugar antes da casa, logo depois daquilo. O caminho da casa dela até Santa Bárbara demora muito tempo, porque Sim. a Ellie, quando vai atrás da Abby, é logo quando a Abby encontra os caras lá do leilão, né? Aí todo o caminho dela chegar até Santa Bárbara deve ter passado alguns meses, porque quando a Ellie encontra os prisioneiros, os prisioneiros falam que a Abby já tá lá no pau há alguns meses, sabe? Ah, isso é Então verdade. dá a entender que foi um longo E caminho. quando ele volta, o dedo dela já tá, tipo, totalmente cicatrizado. Tá ligado? É, Por isso que eu tive, tipo, umas dúvidas sobre essa parte, porque, tipo, a Naughty Dog às vezes deixa ali uns negócios, mas às vezes não é o que é. Como foi a maioria dos trailers, que o Joe parecia que ia estar presente no jogo inteiro, tá ligado? Assim, eles iam matar a Dina e não o Joel. Exatamente. Inclusive, eles E. fazem a coisa mais de filha da puta de todas. Vocês lembram na cena que você chega em Seattle e na cena que você tá em Seattle com o cavalo? Ah, Nessa cena você tá com a Dina. Nos trailers eles só apagaram o modelo da Dina. E não tá lá. é verdade. verdade. Não, Não tinha reparado nossa. nisso. E não, nos trailers a Ellie não carrega um violão nas costas também. Aham. Tipo, não teve nenhuma parte do jogo isso. Eu acho isso uma estratégia muito boa que também fizeram com Vingadores. Colocar Sim. elementos falsos no trailer pra ficar realmente inesperado o que acontece no jogo. O Carlos falou sobre imersão também, que ele foi jogou logo depois que ele lançou. Eu acho que eu quero dizer sobre algumas coisas da minha experiência, porque meio que eu já sabia. Eu acho que eu tomei um pouco de spoiler. Eu tomei um pouco de spoiler do Joe, da morte do Joe. Porque depois que eu descobri que dava pra tocar violão no The Last of Us, eu fui ver uns cover. E daí eu procurei The Last of Us Parte 2 no YouTube. E daí apareceu Morte Joe. Mas embaixo tinha Morte Ellie. Daí eu pensei, putz, não vai acontecer as duas coisas no meu jogo. Talvez uma das não seja verdadeira. Então eu ainda tinha essa esperança. Eu vi o começo do jogo inteiro sabendo que o Joel morria por causa dos 1000 graus. Que raiva. Nossa, não acredito. Então, o nome do Twitter do Mil Grau era Joel e Ellie morrem no final de The Last of Us Part 2. Uhum. Caíram no bait, não morreram no final, morreram no começo. E a Ellie não morreu. Mas eu tinha certeza que o Joe ia morrer, mesmo não considerando o spoiler, eu tinha certeza, porque a Ellie falando que tava atrás de um homem, eu tinha muita certeza que ela ia matar o Joe. E foi o que aconteceu. Tanto que o Felipe tava em cal comigo, e daí eu tava falando, putz, essa menina vai fazer o negócio, vai fazer estrago. E ele falou, não, vazia. Me deu esperança da hora. tirar depois.
Vocês querem falar da cena final? Vamos falar de Santa Bárbara antes que a gente não falou tanto. É verdade. E das cenas finais, enfim. Santa Bárbara não tem muito o que falar, a gente já falou. E da cena mais foda, quer dizer, tem outra cena muito boa. Sabe aquela hora que você vai liberar os prisioneiros com a Ellie? É muito bom que eles apontam uma arma pra você, daí ele só, tipo, levanta pro celular dela e fala: Você não aponta essa porra pra mim não, maluco. Daí eles ficam: Que porra é essa? Você não aponta essa porra pra mim não. E falando dessa cena, teve muita gente que interpretou ela errado, porque a mulher que aponta a arma pra Ellie, ela grita, tipo, a Ellie chega lá e pergunta: Cadê a Abby? Aí a moça fala: Ela foi mordida. Só que nesse momento, ela tá falando que, quando ela se refere a ela foi mordida, ela tá falando da Abby, da Ellie, porque ela tá com uma marca de mordida no braço. E muita gente achou que a Abby tinha sido mordida. Eu achei, inclusive. Eu não caí nessa, eu realmente já entendi que ela tá falando da Ellie. Porque eu acho que nessa parte eu tava tão. Eu acho que eu tava me sentindo no corpo dela, porque eu tava com muito ódio. E tem uma coisa que eu achei interessante, que os caras, eles prendem zumbis, tá ligado? Eu achei isso muito foda. É igual a Michonne naquela série merda, overrated, a gente já deveria ter acabado. A gente não comentou uma parte muito foda. Da parte da guerra da WLF contra os cicatrizes. Nossa, é verdade. Cara, o combate final daquela parte que, tipo, é a Abby sem nada contra um cara só. Um martelão. E depois e você, tipo, abre a cara dele no meio. Sim. E a mandíbula dele cai. Dá muito medo. Eu acho que aquela cena inteira foi toda muito bem construída. Porque Sim. Desde a morte da Yara até o final. Falando da morte da Yara também, que eu achei um negócio sensacional, que ela mata o Isaac no momento que ele vai atirar na Abby. Daí ela é metralhada, meu Deus, que negócio pesado. Nossa, eu pensei que ela já tinha morrido. E daí eu pensei que, sei lá, o tiro fosse de alguém dos Wolves que fosse ajudar a Abby. Nossa, eu levei um puta susto. Eu também. E é muito foda que essa sequência vai escalando, né, cara? Porque, tipo, tu chega com a Abby e com a Yara. Daí não tem nada. Daí você vai andando, começa a chover. Daí começa a chover, pá, a Yara morre, você encontra o Levi. O Isaac morre, começa a sair, começa a ter tiroteio, começa a ter guerra. E de repente começa a pegar fogo. Daí ele inteiro começa a pegar fogo. E acaba numa catarse que é a Abby que perdeu a mochila dela. E tipo, mochila The Last of Us, que quer dizer que é basicamente tudo que você tem. Sim. A Abby, tudo que ela tem. E ela e o Levi saindo, tipo, num barco a remo, depois de, tipo, tá tudo fodido. Daí ela chega no aquário e não tem mais ninguém, porque a Ellie matou todo mundo. E ela vai chegando, tipo, a luz vermelha, assim. Daí ela vê o cachorro morto. E queria comentar também do relacionamento da Levi com a Abby. A Abby encontra o Levi e a Yara, porque a Yara tinha perdido o braço, né? Aí ela deixa eles lá num trailer, mas ela ainda se sente meio culpada por ter matado o Joe, e pra tentar se redimir de certa forma, ela vai lá e volta a ajudar eles, e assim constrói todo um relacionamento que dura até o final do jogo. Tem até a cena do flashback, entre aspas, barra sonho, dela indo assim no hospital, dela abre a porta e tá os dois assim. E uma coisa que eu gostaria de comentar sobre os cicatrizes é que, tipo, mesmo a moça e o Levi sendo descartados dos cicatrizes, eles ainda acreditam nela, na moça, a Jesus 2. Eles ainda acreditam. Uma total lavagem cerebral, né, cara? É bizarro. Sim, porque tem vários momentos que ela fala sobre. Eu acho que na ilha, quando eles estão indo, ela fala: deixa ela te guiar e tal. Ela até pergunta pra Abby no que ela acreditava e tal, e a Abby diz que não acreditava em nada. E no caso é a mesma resposta que a Ellie dá pra Dina. É verdade. Eu acho que, tipo, um negócio muito foda de The Last of Us também é que tudo que acontece depois do apocalipse é muito bem construído. Tipo, as facções se juntando, se criando, formando uma espécie de nova civilização. E guerreando entre si também. Inclusive,
a base da WE dos Wolves eu acho muito foda. E o tanto de print que eu tirei daquele lugar não tá escrito. O meu The Last of Us deu 2 GB só de print e de videozinho. E a maioria, eu acho que foi pelo menos umas 30 nessa parte. Porque eu acho muito bonita a parte do estádio. E tem fazendas no estádio. Várias outras coisas assim, eu acho muito maneiro. Até muito foda, né, cara? Ele se aproveitando das construções fodidas. Nossa, muito Aham. bom. E uma coisa Vai. também que eu acho meio. Mas é bobo. Porque, tipo, sei lá, se passaram. No atual momento de Last of Us, se passaram 24 anos depois do surto. E ainda tem muita bala. Tem muita bala. Muita munição pra coisa e tal. Acho isso E meio questionável, mas enfim, não muda muita coisa. Não dá pra esquecer que é um jogo, né? Tem pessoas que gostam de Exatamente. querer. E daí quando apareceu os cicatrizes, eu pensei, ó, vai ser mais realista, porque eles usam arco e flecha e tal. queria comentar uma cena que, pra mim, na minha opinião, foi a mais bonita e que eu fiquei boquiaberto quando vi. Foi a cena do final. Quer dizer, antes do final, né? Quando a Abby tá com o Lev na Ilha dos Serafitos, que tá tudo pegando fogo. Aí eles pegam o cavalo e ficam caminhando entre o fogo enquanto tem Nossa, Serafita tentando atirar em você. E você vai E eu tirando, achei cara. isso, eu achei muito foda, muito sim. foda. Que aquela cena, além de ser maravilhosa, muito bem construída, sabe? Dá um cenário realmente de guerra. Representa o Joe e a Ellie no primeiro filme. Porque o Joe, ele faz de tudo pela Ellie, sabe? Ele abandona todo o bom senso e é que só, sabe, segue foda-se e só quer defender ela até o final, não importa quem ele tem que matar. E eu acho que isso aconteceu bastante com a Ellie, com a Abby e o Lev no final. Porque a Abby matou muitos Wolves só pra defender o Lev. Então, tipo, acho que é Aí uma eu, boa tipo, analogia. o grupo dela pra isso. Sim. Uhum. Uma coisa que eu gostaria de comentar também é que tem esse jogo, o diretor é bom, então tem vários elementos ali que representam outra coisa do que é. Eu acho que os Wolves e os Serafitas representam tipo a luta entre a Ellie e a Abby, que no final das contas não vai levar a lugar nenhum, tá ligado? Os dois só Exatamente. vão perder. Tanto é que no final os Wolves e os Serafitas meio que acabam, tá ligado? Porque o líder dos Wolves morre e a maior parte dos soldados também. E todo mundo dos Serafitas também morre, tá ligado? Então, tipo, Sim, no final os dois acabam sem nada, assim como a Ellie e a Abby. E assim nós exatamente. começamos a falar sobre o final de The Last of Us. O fato de. O maior medo da minha vida é morrer sem nada, tá ligado? É morrer sem ter conquistado nada. E a Ellie, no final, ela meio que. Ela se vê, depois de ela ter batalhado pra construir tanta coisa, ela se vê sem nada, sabe? Sim. Uhum. Isso é muito desesperador e muito triste, sabe? Porque, tipo, você consegue ver ao longo do jogo as relações que ela foi construindo, tá ligado? E você consegue ver como ela zelava por isso. Tanto é que, por uma relação, ela foi lá e matou meio mundo atravessando o país, sabe? Pois é. E sem pensar duas vezes. E é muito triste ver que isso foi também a ruína dela, sabe? Ela não pensar nas consequências foi o que acabou deixando ela sozinha. No primeiro, acho que você comentou, né, que no primeiro jogo ela falava que o maior medo dela era ficar sozinha e o final do The Last of Us 2 é exatamente isso, ela sozinha numa uma puta névoa, né, lá naquele rio, sem ninguém, porque ela foi movida pelo ódio, pela esse E desejo de vingança e acabou sem nada. Sim. Nossa. vocês acham que a Dina conseguiria perdoar ele? Eu Eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque a Dina, ela foi embora, mas não que seja um motivo bobo. É que não acho assim o maior motivo, até porque a Ellie voltou sem salvo, com 2 dedos a menos, mas Cara, eu não acho que sim, mas eu prefiro acreditar que sim.
pra minha consciência conseguir dormir bem, eu prefiro acreditar que sim. Minha Ah, visão não do final sei. é que a Ellie só tá voltando pra casa pra relembrar dos momentos lá e ela tá feliz catindo em algum lugar. Eu prefiro pensar assim, Elas voltaram pra Jackson, tá ligado? sim. Mas eu gostaria de comentar aqui porque, assim, eu joguei. Da primeira vez que eu zerei, terminei na luta final, foi uma visão diferente do que eu tenho do final hoje. Porque eu tava muito puto com a Abby. Eu joguei o jogo inteiro puto com ela. E no final eu não consegui entender o motivo da Ellie não ter matado ela. E eu não entendia por quê. Porque, tipo, a Abby, ela tava pronta pra seguir em frente, mas ela tava pronta pra seguir em frente depois do que a vingança dela foi completa. Era só esse motivo que martelava na minha cabeça. Mas eu vejo que agora a história da Ellie, tudo depois que ela fez e vendo as atrocidades que ela fez, ela tem aquele último resquício de humanidade e deixa a Abby. Então, Tanto é que a última visão. Rapidinho. Tanto é que a última visão que a Ellie tem antes de largar a Abby pra não se afogar é uma visão Do Joe. do Joe tocando violão numa das cenas mais inocentes dele, que é só ele aproveitando a brisa e tocando violão. eu acho que o final de The Last of Us 2 é muito aberto para interpretação, e eu acho que esse também foi um dos grandes motivos do hate do jogo. Porque muita gente, que nem você, Vini, não entendeu por que a Ellie não matou a Ellie. Eu vi um pessoal comentando sobre isso, e a minha interpretação desse final é que quando ela tava enforcando a Abby, ela teve aquela visão com o Joe, e eu acho que ela conseguiu, de certa forma, entender o lado da Abby. Porque quando a Ellie solta a Abby do lado que ela tava pendurada, ela solta ela e o Levi, ela fala que quer lutar com a Abby, né? Não queria deixar ela sair impune. Mas aí a Abby fala que não quer lutar, né? Pesadíssima essa cena, ele chegando e colocando uma faca na garganta do Levi. Pois é, então. Aí a Abby fala que não quer lutar, aí a Ellie vai lá e aponta a faca pra garganta do Levi. Aí a Abby mesmo, completamente enfraquecida e sem motivo pra lutar, né? Ela tava querendo seguir em frente. Por causa dessa relação dela com o Levi, ela acaba lutando com a Abby por causa do Levi. Então eu acho que quando a Ellie tava enforcando a Abby e viu aquele sangue e lembrou do Joe, aquela cena do Joe, eu acho que ela meio que viu a relação dele com o Joe na Abby. E eu acho que nesse momento ela entendeu o lado, de certa forma, o lado da Abby e assim meio que se arrepende, meio que deixou ela seguir em frente. Eu acho que ela, tipo, na minha visão, ela só, tipo, parou pra refletir naquele momento, porque, querendo ou não, com certeza pra ela foi um momento antes do alívio, sabe? De ela saber que tá tudo prestes a acabar. Então ela deve ter refletido e ela deve ter visto que tudo que ela fez não vale a pena, sabe? Exatamente. Ela quis acabar com o ciclo de vingança. É, Porque ela percebeu que a vingança matou o Joel, a vingança aleijou o Tommy, a vingança matou o pai do filho dela, e a vingança quase matou a mulher que ela ama. E eu concordo. E eu também acho que o Joe em Jackson, ele é uma pessoa muito mais humana do que ele era antes. Porque ele tá feliz, olha, ele tá feliz. Ele tá salvo. E ele tem a última visão da Ellie é o Joe tocando violão, feliz. Então eu acho que ela tem aquele último resquício de humanidade que ela não teve quando ela matou grávida, matou o Owen e etc. Então essa é a minha visão sobre o final e por isso que eu acabei mudando de ideia. Exatamente. A galera, vi muita gente criticando, falando que não, porque o Joe virou um babaca que saiu falando o nome dele pra todo mundo. Cara, a gente sabe que, tipo, o Joel deve ter ficado anos sem matar um ser humano, tá ligado? Sim. Só ajudando gente em Jackson. Claro que ele afrouxou, claro que ele viu que o mundo tem muito mais bondade do que ele achava que teria, sabe? Inclusive, a missão
que ele ia fazer com o Tommy era fazer uma patrulha e ajudar pessoas que estavam por aí. E ele não fala o nome dele. Eu acho. O pessoal tava falando que ele nunca falaria o nome dele, mas ele não fala mesmo. Quem fala é o Tommy. Ele tava virando uma pessoa melhor. Bom, mas ele, de qualquer jeito ele falou também o nome dele, né? Mas depois Mas que a Abby isso, já né? sabia. Enfim, Se passam 4 anos desde o primeiro jogo. Eu acho que eu já sabia tudo. gostaria de comentar sobre a batalha final. Porque eu não levei. Naquela batalha foi a batalha que eu mais me dediquei. Que eu realmente tava puto, cara. Eu nunca desviei de tanto soco na minha vida. Como naquela batalha. Meu coração quase tava tendo um ataque cardíaco. Não, eu entrei Tanto no pelo roleplay. peso Eu daquela dava cena. 2 socos, tomava 2 socos. Dava 2 socos, tomava 2 socos. Eu entrei no roleplay. Nossa, aquela cena toda é muito pesada, né? Elas não trocam uma palavra durante a luta. Eu acho que se elas trocassem palavras, acho que não teria o mesmo peso. É, porque elas não tinham o que falar uma pra outra, sabe? A Ellie só queria matar a Abby a qualquer custo e a Abby só queria E seguir aí em ele só frente. queria Então, ficar bem, só queria se safar. Quero fazer um questionamento. Se diga. a Ellie levasse um pau ali, vocês acham que a Abby mataria ela? Eu acho que Não. 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 Com Porque certeza. eu não sei se a Ellie não tivesse. Se, por exemplo, a Ellie levasse um pau, mas eu acho que ela voltaria pra cima, não sei. Eu acho que não, porque você vê que a Abby já começa a luta relutante, tá ligado? Eu acho que pra terminar seria mais relutância ainda. Inclusive, eu acho que a Abby foi o mesmo personagem durante o jogo todo, não teve nenhuma mudança até a parte que o Lev fala pra ela não matar a Dina e a Ellie. E daí eu acho que ela completamente mudou ali. Tanto é porque na parte final ela realmente tá muito mais humana do que ela era antes. Porque se a Abby não tivesse mudado, ela com certeza seria o pau na Ellie. E tipo, eu acho que é porque o jogo inteiro ela ficou pensando que ela não precisava mudar. Só que no momento que ela se viu prestes a matar uma grávida na covardia e o Levi acordou ela pra isso, ela pensou, ok, então eu realmente tenho que mudar também. Oi, amigos, a partir daqui o áudio do Vini corta, então o podcast vai ficar por aqui. É isso. Beijos. Semana que vem continuamos. Lá, lá, lá.